Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica bem informado sobre as notícias do Legislativo Estadual. Como ampliar as oportunidades para a juventude brasileira? Em busca de alternativas para essa questão, legisladores de várias partes do país se reuniram com os maiores interessados, os jovens. A falta de perspectivas dos jovens brasileiros para o atual mercado de trabalho foi um dos pontos centrais abordados durante o segundo seminário da Secretaria de Juventude da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O evento reuniu autoridades e representantes da sociedade civil de vários estados brasileiros. O objetivo foi buscar sugestões de políticas públicas para a juventude. Para o presidente da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, o caminho está na formação de jovens empreendedores. A gente gosta de falar que a empresa júnior ela é um verdadeiro laboratório de erros, onde o jovem ele consegue tirar da ideia, do papel, as suas ideias e realmente ser essa pessoa que vai lá, coloca a mão na massa e faz. Ano passado as empresas juniores faturaram cerca de 11 milhões de reais, foi um crescimento de mais de 50% de todo o movimento empresa júnior no Brasil. Todo esse valor que é faturado ele tem que ser reinvestido na própria empresa, então significa que no ano passado esses 11 milhões foram investidos diretamente nessa educação empreendedora dos universitários, fazendo com que eles tivessem uma educação ainda melhor e de mais qualidade. O vice-presidente da Secretaria de Juventude da UNALI também aposta na atuação da empresa júnior. Ele vai pedir às assembleias do país que criem mecanismos de incentivo para a criação deste tipo de organização. Uma das principais dificuldades que as empresas júniores elas detêm é na sua manutenção e na sua sustentabilidade. Então, nós vamos fazer uma proposta pela UNALI para que todas as assembleias possam apresentar, os deputados possam apresentar, para que justamente dê sustentabilidade às empresas júniores, com dois motivos. Uma questão de isenção de impostos e utilizando um fundo, talvez de geração de emprego e renda, ou até mesmo de apoio ao trabalhador, para que possa financiar essas empresas, para que isso possa se expandir dentro das universidades em todo o país. Porque eu acredito que somente empoderando o jovem é que o jovem pode, de fato, fazer a mudança e ainda mais participar da elaboração de políticas públicas efetivas. E como nós vimos, hoje, um dos principais fatores que assolam a nossa juventude é o desemprego. E fomenta o empreendedorismo é o combate ao desemprego. Estudantes secundaristas e universitários capixabas participaram do evento e apresentaram algumas demandas da juventude. A sugestão é que eles deixem um pouco de investir na área da marginalidade, ou seja, como eles dizem, criminalidade, investir mais nos jovens que estão estudando nas escolas, para que os jovens que são futuro, como são presente, mas também são futuro, tenham condições mais adequadas para estar estudando, porque jovens é meio difícil de se lidar pela maneira do pensamento, né? Então, um professor chegar e tacar um dever no quadro, o aluno não vai entender nada, ele não vai ter o interesse de querer estudar aquilo. A proposta é o seguinte, que eles tenham mais aulas práticas para os alunos criando interesse para estar estudando aquela matéria. A vereadora de Belo Horizonte, Áurea Carolina, reforçou a necessidade de uma participação mais efetiva da juventude nas políticas públicas. Para existir participação das juventudes na construção das políticas públicas, é preciso olhar com atenção para a política do cotidiano, aquela que acontece nas escolas, nos espaços culturais, nas praças, nas ruas, por onde as juventudes circulam, e ter uma escuta de reconhecimento das demandas e das necessidades das juventudes, para que elas sejam agentes realizadoras das políticas, né, participando o tempo inteiro como
como pessoas que imaginam o funcionamento da política, como pessoas que propõem as intervenções. E isso precisa acontecer também a partir de um investimento das instituições, criando instâncias para essa escuta e esse envolvimento de jovens, por meio de conselhos, conferências, por espaços de gestão compartilhada de serviços. Por exemplo, um centro cultural de uma comunidade pode ter um comitê participativo com a presença de jovens para construir a programação, a definição do uso dos recursos do centro cultural e assim por diante. Então, a juventude é uma agente de transformação importante e só pode haver democracia quando as pessoas de fato são incorporadas nos processos decisórios. Essa opinião também é compartilhada pelo tesoureiro da Unali, deputado Sandro Locutor. O jovem conhece e precisa conhecer de saúde, de educação, de esporte, de cultura, de lazer, de entretenimento, de qualificação profissional. Então os conselhos, fica já uma sugestão para que os estados incluam a participação de juventude nos demais setores dos conselhos que existem nos estados, porque hoje apenas se discute juventude no conselho de juventude, mas o jovem precisa de saúde, o jovem precisa discutir a questão da segurança, porque ele é marginalizado, conforme também já foi dito aqui, e isso é uma sugestão muito oportuna por parte da vereadora Aura, que certamente a Unali encampará e levará para as discussões nacionais. Hoje você também vai rever as principais atividades do Legislativo durante a semana. Para começar, os trabalhos durante as sessões plenárias. Quem tem as informações é a repórter Gabriela Zorzal. Essa semana, o plenário aprovou o projeto de lei de autoria do governo que cria o Pacto pela Aprendizagem. O objetivo é melhorar os indicadores de educação básica a partir de um sistema de cooperação entre a rede estadual e municipal de ensino. Este projeto recebeu 2 emendas de autoria do deputado Rodrigo Coelho, que atualmente é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia. A educação é uma política pública que tem 3 sistemas diferentes, o sistema municipal, o sistema estadual, o sistema federal, e eles são autônomos, portanto, têm currículos independentes e autônomos, e um aluno que passa pelos sistemas diferentes terá dificuldade na adaptação e no aprendizado quando ele fizer a transição de um sistema de ensino para o outro. Então esse pacto ele traz uma possibilidade de complementariedade dos sistemas e é o primeiro passo em direção à unificação sistêmica da educação, que é importante e vale ressaltar. O artigo 1º ele instituiu o pacto. Então nós fizemos pequenas alterações no texto, como tinha a expressão fomentar um regime de colaboração, nós colocamos viabilizar e fomentar, porque nós precisamos efetivar um regime de colaboração no Estado do Espírito Santo. Nós tratamos de colocar indicadores para alunos, unidades de ensino e redes, municipal e estadual. Estava previsto no artigo apenas indicadores dos alunos, não incluindo unidades de ensino e redes. Então nós fizemos esses ajustes no texto. No artigo 6º estava previsto que o governo do estado poderia criar um conselho consultivo. Nós tornamos obrigatório com a expressão deverá. Então o governo do estado deverá criar um conselho consultivo e também incluímos a representação dos municípios nesse conselho consultivo, uma vez que os municípios são a parte interessada deste pacto pela aprendizagem, o Estado como proponente e os municípios, cada um fará uma adesão individual. Então eles são interessados e por isso a representação deles no Conselho foram as emendas que nós apresentamos e pela motivação inicial nós apresentamos o parecer pela aprovação com as emendas. E o plenário também aprovou projetos de autoria parlamentar. Eu destaco a iniciativa do deputado Gilcinho Lopes, que especifica documentos isentos do pagamento de taxa de emissão de segunda via quando roubados ou furtados. A medida vale para carteiras de identidade de motorista e também para certidões de nascimento e de óbito. Também destaque para o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. O plenário recebeu o presidente do Sindaema, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, Fábio Giori. Ele falou sobre a água como um direito fundamental de todos.
A ONU reconhece, em 2010 o saneamento como um direito humano fundamental. Essa é uma preocupação muito grande, do movimento sindical, do Sindaema e da Federação Nacional dos Urbanitários, em garantir a universalização desse serviço. E a gente entende que a universalização do serviço de saneamento ele só se dá através da empresa pública. A empresa pública é o serviço público que tem condição de fazer os investimentos para a gente garantir um saneamento universal, de qualidade para toda a população, principalmente com tarifa justa, para que todos possam ter acesso a esse serviço. Então, nós vemos com uma posição muito crítica qualquer forma de mercantilização e de privatização da água. Também em plenário, vários deputados falaram sobre o Dia Mundial da Água, em especial a necessidade de preservação dos recursos hídricos. No ano passado nós tivemos 55 dias de racionamento de água aqui na Grande Vitória. E nós estamos na iminência de outro racionamento. E é preciso que, especialmente as prefeituras, e que façam uma parceria grande com a CESAM e o governo do estado também, no sentido de diminuir esse impacto que está avizinhando, e ele com certeza vai acontecer. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda à ONU em termos de 110 litros de água por dia para cada pessoa. E aqui na Grande Vitória nós estamos tendo quase 185 litros de água per capita. População, então quase 30% a mais. Então, se nós trabalharmos nessa área de redução, a conscientização da população para reduzir o consumo de água, nós podemos postergar grandes investimentos e a própria água que distribui se atender a população. E o Dia Mundial da Água pautou outros debates na casa. Em seminário organizado pela CIP Rio Doce, o rompimento da barragem com rejeitos de minério da Samarco, na cidade mineira de Mariana, foi tema central de discussão. O acidente foi considerado a maior tragédia ambiental do país. Mais de um ano depois do rompimento, ainda permanecem os impactos negativos para o meio ambiente e para a população que vive ao longo do Rio Doce. A falta de solução para os problemas levou o deputado Enivaldo dos Anjos a propor criação de uma CPI para investigar os desdobramentos da tragédia. Ainda sobre água. A Comissão de Agricultura debateu o direito de uso de águas subterrâneas. Isso porque os poços artesianos foram solução de muitos produtores rurais para enfrentar os períodos de seca. Mas uma instrução normativa da Agência Estadual de Recursos Hídricos tem preocupado os agricultores. Eles criticaram a falta de diálogo para a elaboração da norma e acreditam que a nova regra pode dificultar o uso dos recursos hídricos. O colegiado vai continuar tratando do tema na próxima reunião. A Comissão de Educação realizou 2 reuniões durante a semana. Na primeira delas, a pauta foi o projeto Pacto pela Aprendizagem, que, como você viu no começo do jornal, foi aprovado em plenário. Outro encontro do colegiado abordou mudanças na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Representantes do Executivo falaram sobre as alterações no sistema, que agora tem algumas aulas presenciais e outras à distância. O número de vagas ofertadas também foi tratado. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Coelho, sugeriu a adoção de novos critérios a fim de atender à demanda. Secretário da Fazenda presta contas em audiência pública da Comissão de Finanças. Bruno Funchal afirmou que o Estado fechou 2016 com 137 milhões de reais em caixa. Mas para o secretário, apesar do saldo positivo, as receitas do Estado continuam sendo afetadas pela conjuntura econômica nacional, queda no valor do petróleo e paralisação das atividades da Samarco. Comissão de Infraestrutura cobra da Rodossol acertos na pista do contorno de Guarapari. O colegiado recebeu o vice-presidente da concessionária, Geraldo Dadalto. Ele explicou as causas dos problemas no asfalto e afirmou que a Rodossol está trabalhando para regularizar a estrada. O colegiado vai realizar visita ao local para verificar as condições da rodovia. A recuperação de estradas capixabas ainda foi tema de sessão especial na casa.
O evento discutiu necessidade de recuperação na ES 010. Durante o encontro foram abordadas obras do trecho entre Serra e Aracruz. As perspectivas de retomada dos trabalhos do contorno, que vai ligar Jacaraípe a Nova Almeida, também foram debatidas. Na Comissão de Saúde, o destaque foram ações para prevenir doenças e complicações renais. O colegiado recebeu o chefe de nefrologia do Hospital das Clínicas, Lauro Vasconcelos. O médico falou sobre medidas para evitar problemas nos rins e lembrou das atividades do hospital que tem foco na prevenção. As dificuldades de instituições que atuam no atendimento aos dependentes químicos no estado foram abordadas pelo Colegiado de Políticas sobre Drogas. A comissão recebeu representantes da Associação das Comunidades Terapêuticas do Espírito Santo. Eles falaram do trabalho que realizam e da necessidade de apoio para as atividades. Já a Comissão de Cooperativismo recebeu representantes de cooperativas capixabas. O segmento quer acompanhar tramitação de projetos na Assembleia que envolvem o setor. Na Comissão de Cultura, os trabalhos foram internos, com a análise e aprovação de projetos. Destaque para a matéria do deputado Amaro Neto. A proposta determina identificação nominal do consumidor nos ingressos de eventos no estado. O objetivo é inibir a violência, principalmente em eventos esportivos. E mais uma comissão começou a atuar essa semana. O Colegiado Especial para acompanhar processos administrativos e inquéritos da Polícia Militar contra integrantes da corporação. Os processos apuram possível envolvimento dos policiais na paralisação da PM. A comissão tem como presidente o deputado Gilcinho Lopes e vice-presidente o parlamentar da Vitória. O relator é Jamir Malini. Esta semana, a Assembleia também foi palco de debate sobre proposta em tramitação no Congresso Nacional e que vai repercutir na vida de quase todos os brasileiros, a reforma trabalhista. O seminário, organizado por deputados federais e estaduais, tratou dos impactos das mudanças propostas para os trabalhadores. O governo afirma que é preciso modernizar a legislação trabalhista, mas durante o encontro os participantes destacaram os reflexos negativos para os empregados e até mesmo as mudanças na Justiça do Trabalho. Por hoje é só, mas no site da Casa e nas redes sociais você sempre tem mais informações sobre a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.